Vim fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a minha vida pessoal. Eu já fui uma mulher casada, fui casada por 13 anos, tenho 2 filhos, um casal. Hoje eu moro sozinha. Quando os meus filhos saíram de casa, foi bem complicado para mim. Mas espera aí, vamos por partes. Eu fui uma mulher casada, fiquei casada por 13 anos, dona de casa exemplar. Eu era bem jovenzinha e eu casei por amor. Então eu fazia tudo com muito amor. E depois a família cresceu. Eu vou resumindo partes, tá? A família cresceu, vieram os filhos e veio a separação. Depois de 10 anos de casamento, o negócio começou a descer ladeira abaixo. E eu fiquei com a responsabilidade das crianças. Como sempre, nós mulheres, muitas das vezes ficamos com a responsabilidade de terminar de criar os filhos. E foi uma luta, foi muito difícil. Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes eu corri atrás do pai dos meus filhos, que só falava coisas ruins, só desejava coisas ruins para mim, para os filhos dele. E eu falei, não, meus filhos não vão ser isso. E eu também não vou ser isso. O tempo passou, foi uma luta muito grande. Passei fome, fui muito humilhada. Meus filhos também foram humilhados, mas eu sempre tomava frente. E foi uma luta enorme para poder criar meus filhos. Fiquei doente, tive uma anemia quase indo para leucemia, andei de moleta há uns tempos. Meus filhos que me ajudavam a levantar, a andar, a me movimentar, enfim, tem um vídeo que fala sobre isso. Se você tiver o interesse de assistir, depois dá uma olhadinha lá, depois que terminar esse vídeo, é claro. Então, eu costumo dizer que eu tive muitos anjos na minha vida, porque os perrengues que aparecem não são fáceis e a gente tem que ser forte, a gente tem que ser rocha. Nós, mães solos, nós temos que ser rocha. E eu não sabia que era isso. Então, eu caí muitas vezes, eu patinei muitas vezes. E a cada vez que eu caía, eu tinha que me levantar, porque quando eu olhava para trás, eu tinha duas crianças dependendo de mim. E graças a Deus, os meus filhos estudaram, os meus filhos cresceram, os meus filhos são educados, não são casados ainda por opção. E é isso. Na vida, a gente não pode desistir. Na vida, nós não podemos ser fraca. Principalmente mulher negra e mãe solo, eu tenho a impressão que piora mais um pouquinho o cenário. Porém, eu nunca abaixei a minha cabeça. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui muito curiosa com as coisas. Eu tenho alguns cursos que me ajudaram muito durante aí o percurso da minha vida. Eu fiz muitos bicos que fala, né? Aqui na minha cidade é bico. Eu fiz muito bico de trabalho voltada para esses cursos que eu fiz. Como eu fiz esses cursos? Nossa, é a história de Deus. Porque o dinheiro aparecia assim, né? Era um anjo que aparecia, que me oferecia, outro anjo que pagava o curso para mim. E assim eu fui levantando a minha vida e criando meus filhos. Foi fácil? Não. Hoje, os meus filhos crescidos, o pai se aproximou, se dão super bem, porque relevando tudo, ele é uma pessoa boa e eles se dão super bem. E eu acho o relacionamento deles muito bacana, é de respeito, eu vejo arrependimento. Então, isso é história de vida, é aprendizado. Eu acredito que várias mulheres tenham passado por situações talvez piores, mas aqui eu estou resumindo a história, porque eu vou gravando em pedaços, em partes.
porque a história é bem longa, afinal de contas, são 50 a mais de idade, né? São 50 a mais experiências e eu aprendi muita coisa, muita coisa. E eu tô aqui nesse vídeo para falar para você que está aí passando por dificuldade, que está com as suas crianças, que sejam pequenas, que está com seus filhos que dá um pouco de trabalho, né? Porque ser mãe é padecer no paraíso. Eu falo para vocês, não desistam, né? Chega lá no seu quarto, chega lá à noite, chora, converse com Deus, não sei qual que é a sua religião, converse, converse. E no outro dia esteja em pé, com a cabeça erguida, porque você será uma mulher vencedora, assim como eu estou vencendo. Eu não sou ainda, mas eu estou no caminho, no caminho. Hoje as pessoas me olham e me veem forte, me veem fortaleza. Hoje as pessoas que pisaram em mim lá atrás falam: "Poxa vida, como você tá bem". E eu só fico olhando para as pessoas e balançando a cabeça. Sabe por quê? Porque elas ainda não viram nada. Eu ainda estou na metade do meu caminho. As vitórias que eu tenho, as coisas que eu conquistei, ainda não chegam aos pés do que Deus tá para colocar na minha e na sua vida. Então, não desista.